E meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, neste momento eu farei a leitura de Hebreus 4, do versículo 14 ao 16 somente. Hebreus 4, do versículo 14 ao 16. Ouçamos atentamente Deus nos falando assim. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, diante de Ti nós estamos, diante do trono da graça, e rogamos que o Senhor fale conosco neste momento de exposição da Sua palavra. E carecemos do Senhor, do Teu Espírito iluminando nossa mente, nosso coração, para podermos compreender o que o Senhor tem a nos dizer, para ouvirmos o que o Senhor tem a nos falar nessa noite e abrir nossos olhos para nos mostrar na Tua palavra e na nossa vida a Sua exigência no modo de viver e também aquilo que o Senhor nos dá para que possamos viver conforme o Senhor ordena. Que o Senhor nos prepare o coração de modo que ao ouvir a Sua palavra sejamos transformados, de modo que avancemos conduzidos por Ti na nossa vida cristã e estejamos seguros nas Tuas mãos. Seja com Teu povo ao ouvir a Tua palavra e que o Senhor mesmo nos edifique e nos transforme nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida cristã é retratada de muitas maneiras nas Escrituras. E isto influencia a maneira como vemos a vida cristã e como também falamos a respeito dela, não é? Nosso Deus é extremamente didático na forma de falar conosco. A maneira como Deus fala conosco é ilustrada na palavra de Deus como o que está lá no Salmo 8, da boca de crianças de peito suscitaste força, e acabamos de ver uma ilustração aqui deste momento e de maneira vívida. Deus fala conosco por meio da Sua palavra e de maneira ilustrativa nós podemos não somente ouvir o que Deus tem a nos dizer, mas ver aquilo que Ele quer nos mostrar. E só para que os irmãos se lembrem de alguns destes retratos que vemos nas Escrituras, a vida cristã é tratada como uma peregrinação, não é? E nós somos os peregrinos. A vida cristã é também tratada como uma corrida, e nós somos corredores. A vida cristã também é tratada como um deserto, assim como o povo ficou no deserto por tanto tempo, quase 40 anos. Nós também vivemos no deserto, que é a vida cristã, e nós lembramos disso quando passamos por dificuldades, por privações. A vida cristã também é retratada como uma guerra, na qual nós devemos, como soldados, estarmos preparados, vestindo a armadura de Deus, e embora haja lutas, nós temos a garantia da vitória. Nós também vemos a vida cristã, nossa vida com Deus, retratada como árvore. E nós somos os ramos. Como Jesus falou da videira verdadeira, e nós fomos enxertados nesta árvore e devemos dar frutos. A vida cristã também é tratada como o corpo, no contexto da igreja, como o corpo de Cristo. Nós somos membros deste corpo. Nós dependemos uns dos outros e somos servidos e servimos na maneira como Deus nos dá dons e nos dá um propósito para servirmos a Ele no contexto do corpo de Cristo. A igreja, ou a vida cristã, melhor dizendo, é também retratada como um rebanho. E nós somos ovelhas. Nós estávamos perdidos. E o Senhor nos encontrou, o supremo pastor que é o Senhor Jesus. Há outras tantas figuras que Deus usa na palavra dele, que poderíamos lembrar aqui e citar, que são analogias sobre o que é a vida com Deus, sobre a verdadeira vida cristã. E quando você olha essas figuras, essas imagens,
Você já parou para pensar, eu pensava nisso enquanto preparava essa mensagem, como Deus foi bondoso ao usar tantas figuras para nós? Deus não somente falou conosco, não somente nos deu um livro por escrito, mas com essas imagens ele desenha para nós, e nós, no nosso tempo que gostamos, entendemos até precisar de coisas mais visuais para entendermos melhor. Nós vemos como Deus usou isso, e Deus é extremamente didático, como eu já falei. A sua didática é maravilhosa, e mais do que ser maravilhosa, admirável é justamente do que nós precisamos. Deus, na sua grandeza, na sua supremacia, ele estando acima de tudo e todos, sendo o próprio Rei, o único Deus verdadeiro, ele acomodou-se a nós, como um pai acomoda-se para falar com seu filho bebê. Você já deve ter visto um pai, e pai às vezes acaba sendo mais bobo, não é? A forma de falar com seu bebê, a forma de ficar balbuciando, não é, Rodrigo? Entrar no cercadinho, agachar-se e falar de uma forma com as expressões e com balbuciar que a criança possa entender. E a maneira como Deus fala conosco é comparada a essa acomodação nesse sentido. A Deus falar de uma maneira que nós podemos entender. Inclusive usando essas ilustrações. Ele balbuciou a nós. Ele revelou-se a nós, nos iluminando para que a gente pudesse compreender. Nós podemos ouvir Deus falar conosco e entendemos. Porque Ele mesmo falou da maneira que precisávamos ouvir. Nos deu figuras para que nós pudéssemos ver. E nos ilumina para que a gente possa entender. Agora, essas figuras não são somente um modo didático de Deus falar conosco. É uma outra maneira em que Deus nos faz ver aquilo que Ele quer nos mostrar. E a maneira como essas figuras que nós mencionamos aqui podem ser usadas, nos ajudam a entender melhor o que significa pertencer a Deus e viver para Ele no nosso dia a dia. Em outras palavras, essas figuras nos ajudam não somente a ouvir o que Deus tem a nos dizer, mas elas são fixadas mais fácil no nosso coração, nos ajudam a meditar na palavra de Deus e nos fazem ver de como a vida deve ser vivida diante de Deus. Quais são as implicações do fato de pertencermos a Deus nos nossos dias? E hoje eu quero destacar uma das figuras que eu não citei nessa lista agora, mas foi justamente a que eu falei às crianças, que a vida cristã é como um barco no mar. E nós estamos neste barco, desejando chegar ao nosso destino final. A vida cristã não é assim? Eu vi um comentarista mencionando esse exemplo, eu vi que caía tão bem mesmo aqui, um comentarista chamado Michael Horton, falando a respeito da vida cristã dessa maneira, que a vida cristã é um barco à vela no mar. E nós estamos nesse barco tentando usar o leme, o volante, para chegar ao nosso destino final. Inclusive, a gente vê outros momentos em que a vida cristã é comparada a um barco no mar. Inclusive, quando nós consideramos algumas mensagens no Evangelho de Marcos, nós vimos duas ocasiões em que os discípulos foram compelidos pelo Senhor Jesus a entrarem no barco. Os irmãos se lembram disso? A passarem para a outra margem. E eles foram. E o que aconteceu nas duas vezes? Eles enfrentaram uma terrível tempestade, tão assustadora que eles, mesmo acostumados com o mar, achavam que morreriam. Tal era o poder daquelas ondas e do vento contra eles. Numa dessas ocasiões, o que o Senhor Jesus estava fazendo na tempestade? Dormindo. Na outra, ele não estava com os discípulos. Ele compeliu os discípulos a entrarem no barco, subiu ao monte para orar. E lá do alto ficou vendo por horas eles remando, lutando contra a tempestade. E quantas lições nós pudemos aprender nessas duas ocasiões, não é? Sobre a presença de Deus conosco, sobre a maneira como Ele intercede por nós. Estar na presença de Cristo, que está no barco, a maneira como Ele, como sacerdote, intercedendo por nós em oração,
diante de Deus. E hoje, mais uma vez, nós recorreremos a essa figura de um barco no meio do mar, mas uma perspectiva um pouco diferente das que foram relatadas pelo evangelista Marcos. Nós não veremos especificamente como foi com o Senhor Jesus, o barco quase despedaçando ao ser castigado pela tempestade. Mas, como nós devemos compreender, a nossa vida não é conduzida por tempestades. E às vezes a gente pode sentir que é isso, não é? Se nós somos um barco no meio do mar e nós passamos por tempestades, as tempestades, em certo sentido, vão nos empurrando de um lado para o outro, e às vezes até para frente. Deus usa também as tempestades, as dificuldades da nossa vida para isso. Mas, em um outro aspecto, não somente quando a gente passa por tribulações e por tempestades na vida, a gente deve procurar imaginar a vida cristã. Eu convido cada um aqui a imaginar você como um barco à vela. E como eu disse às crianças, um barco à vela, se ficar no meio do oceano, sem nenhum tipo de vento, se a vela não estiver bem posicionada, não chegará a lugar nenhum. Um barco à vela que tem um tipo de leme, que pode variar no formato, mas para que o barco seja direcionado onde aquele que conduz o barco quer chegar. Mas depende totalmente do vento para chegar até o destino final. Sem vento não vai chegar a lugar nenhum. Vocês imaginam isso? Um barco boiando no meio do mar. E se não for o vento, ele não vai sair do lugar. E como essa figura retrata a vida cristã que tem a ver com este texto? Meus irmãos, Deus nos colocou onde nós estamos, nas circunstâncias onde nós estamos, e Ele mesmo nos conduz por uma rota que Ele mesmo estabeleceu e nos fala sobre essa direção por meio da sua palavra, nos deixando a lei, para que, obedecendo à vontade de Deus, a gente seja conduzido por Ele em segurança até o nosso destino final. O que Deus diz e ordena, então, são como o leme. A maneira como o nosso barco chegará conduzido até o destino final, com segurança, com toda certeza. Como Jesus falou com seus discípulos, nós chegaremos ao outro lado. E por que eles estavam preocupados de morrer no meio do caminho? Embora as tempestades possam nos deslocar para lá e para cá, o vento que tanto precisamos não está somente em momentos tempestuosos. Mas o vento é o recurso ou os meios que Deus nos dá graciosamente para que sigamos o nosso percurso e cheguemos até o nosso lar celestial. E é por isso que o autor aos Hebreus aqui fala da passagem, e tem a ver com essa ilustração, como veremos, sobre o que Deus requer de nós, a maneira como Ele se revelou na sua palavra, sobre qual é a sua vontade que nós devemos obedecer para sermos guiados por Ele. Nós veremos também sobre qual é o motivo da nossa perseverança, porque a vida cristã não é fácil e precisamos perseverar. Ele nos dá motivo suficiente nessa passagem para perseverarmos com Deus no nosso caminho. E por último, nós veremos sobre o meio da graça que Deus usa para nos conceder o que nós precisamos. E como eu falei às crianças, é a oração. Então veremos este texto nessas três partes e com essas três lições. Sobre o que Deus requer de você. Sobre o motivo por que você não deve desanimar, mas perseverar. E sobre o meio da graça que Deus usa para conceder o que você tanto precisa. Nós veremos isso então nessa mensagem. Em primeiro lugar, o que Deus requer de você? E a resposta está no versículo 14, que diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E essa primeira lição sobre o que Deus requer de você é somente a última parte do versículo. Que conservemos a nossa confissão. É isso que Deus requer de nós. É isso que Deus requer de você. Isso nos ensina que Deus deseja, nos mostra que Deus quer que perseveremos. E o tema da perseverança é muito presente e enfatizado na carta aos Hebreus.
A carta aos Hebreus é muito conhecida por ter sido escrita a crentes, décadas após Cristo ter subido aos céus, que haviam se convertido e estavam tentados a voltar para as antigas práticas de vida, para as antigas práticas religiosas, para antigas crenças também. E por que eles queriam voltar atrás? Por causa das perseguições, por causa das dificuldades, por causa do sofrimento que estava sendo imposto a eles. E alguma vez, meu irmão e minha irmã, você já se sentiu desanimado a esse ponto na vida cristã? Será que vale a pena eu me sacrificar pelas coisas de Deus? Será que vale a pena eu me desgastar no serviço a Deus? A renunciar a mim mesmo, a outras coisas importantes para mim, legítimas até, por amor a Cristo e a sua obra? Aqueles irmãos estavam com esse sentimento, eu espero que você se identifique, porque assim é a vida cristã. Momentos em que questionamos se vale a pena todo esse esforço, sofrer até, renunciar tanto, por amor a Cristo e em prol da obra de Deus neste mundo, como serviço na casa de Deus. E aqueles irmãos estavam com aquele sentimento. E nós podemos dizer que é um sentimento recorrente, porque a vida cristã não é fácil. Porque não busca as coisas que todos buscam, mas sim outras coisas. Um outro comentarista chamado Richard Phillips explicou assim essa questão. Seguir a Cristo é procurar tesouros que não estão aqui na terra. Não aqui nesta vida, mas tesouros nos céus. Os cristãos, é claro, reconhecem as bênçãos terrenas e regozijam-se nessas bênçãos, em boa medida. Todavia, somos pessoas que colocamos nossos corações não na satisfação e no descanso que encontramos nessa vida, mas no descanso celestial. Nós pisamos num campo de batalha espiritual, com inimigos como a carne, como o mundo e como o diabo. Aceitamos ser este o tempo do nosso labor, e é neste momento que estamos vivendo que sofreremos, que nos desgastaremos, que nos sacrificaremos até por amor de Cristo. O tempo do sacrifício e abnegação dos desejos por amor a Cristo, sendo discípulos dele. O dia da recompensa aguardará até a vida daquele que está por vir. Nós esperamos aquilo que nós não podemos ver, ou aquele que nós tanto almejamos encontrar. E o descanso pleno não encontraremos nessa vida, a alegria e a satisfação também não, embora reconheçamos as bênçãos de Deus conosco. E é assim, meus irmãos, a vida cristã. É por isso que os irmãos, a quem é dirigida a carta aos Hebreus, são exortados a perseverarem no evangelho que receberam. Considerando o quê? Quem é Jesus? O que ele fez? Como ele é supremo sobre todas as coisas? E o que ele requer de nós? Se você já se sentiu desanimado, se já se questionou se vale a pena, se você se sente cansado, do que você precisa? Ser exortado a perseverar, lembrando de quem é Jesus na sua vida, do que ele já fez por você, do que ele exige de você, e também como ele é supremo e soberano sobre todas as coisas. E nós vemos aqui neste primeiro versículo, no 14, o que Deus requer de nós. Deus requer que nós conservemos a nossa confissão. Ou, em outra versão, que diz que mantenhamos firmemente a fé que nós professamos. E o que isso significa? Alguns entendem que pode ser uma alusão aos credos que surgiram nos primeiros séculos, como o credo apostólico. E provavelmente no final da Bíblia dos irmãos tem aí o credo apostólico, que diz o quê? Ressalta o que cremos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Será que o manter-se firme na fé que professamos tem a ver com esse conjunto de doutrina que nós cremos? É claro que também. A base da nossa fé é o que nos dá sustento na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus. Mas entendemos que vai além disso. E há algo muito importante aqui sobre o conservar a nossa confissão. Quando a palavra de Deus diz que você, que pertence a Deus, deve conservar firmemente a confissão da sua fé, significa que Deus não quer apenas que você saiba um conjunto de doutrinas e saiba até declará-las, mas que o evangelho resumido nessas doutrinas deve estar no seu coração e torne-se visível na sua vida. Eu quero repetir. O que Deus requer de você não é que você saiba um conjunto de doutrinas, e presbiteriano costuma estudar doutrina e sabe declará-las bem. Deus requer de você, além disso, que o evangelho resumido por essas doutrinas estejam no seu coração e torne-se visível na sua vida. Que diferença faz crer no que o credo apostólico resume? Que diferença faz professar a nossa fé na prática na nossa vida? Nós temos um lema aqui na Igreja do Parque Seleta que é guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus. Poderíamos dizer guardando firme a nossa confissão e vivendo para testemunhar dele. É isso que Deus requer de nós. Que continuemos a conhecer mais quem é Deus, o que ele fez por nós, o que ele nos promete, com o estudo diligente da sua palavra. Temos tantas oportunidades para isso, como tivemos hoje pela manhã na escola dominical, como temos a cada domingo a ouvir a mensagem de Deus a nós, durante a semana, nas atividades outras que nós temos nos departamentos da igreja, no nosso dia a dia, com a leitura, meditação da palavra de Deus. Deus quer que você se empenhe, persevere mesmo quando não for fácil, em conhecê-lo mais pelo estudo da palavra, o que acontece em profunda comunhão com os irmãos, não somente na nossa individualidade, para manifestar com alegria, em atitude de adoração a Deus, sobre a bendita esperança que nós encontramos em Cristo. É isso que Deus exige de você. E ao saber disso, você fica tranquilo? Confortável? Deus quer que você guarde firmemente a confissão que recebeu, guarde o evangelho, com toda diligência e empenho, e viva à luz desse evangelho, e que manifeste esse evangelho com a sua vida e em palavras. E saber disso te deixa tranquilo? Ou te deixa temeroso e preocupado? Porque não é fácil, meus irmãos, viver assim. E quando nos esforçamos por nós mesmos a viver assim, o que acontece? Desânimo, frustração, cansaço, desejo por até desistir. Voltar atrás num outro modo de viver quando parecia melhor, como os hebreus estavam sentindo. O que Deus exige é muito difícil na prática. Por vezes você também ficará frustrado, desanimado e cansado por não estar conseguindo, talvez, experimentar da vida abundante que o Senhor Jesus promete aos seus discípulos. Ou quando você não consegue atender de modo suficiente o que Deus requer de você. E sabe do que você precisa se você já se sentiu ou se sente assim? E, meus irmãos, nós estamos num tempo que, pelas circunstâncias, pelos nossos dias, temos percebido cansaço, desânimo, frustração, falta de dedicação à obra do Senhor, não é? O que os irmãos precisam não é de um descanso sabático, de um ano sabático. O que precisa é o que Deus oferece a quem está sentindo isso. Por isso que
providencialmente essa palavra vem de encontro a nós. Porque se você já se sentiu desanimado, cansado, frustrado, vontade até de desistir, falta de desejo até em servir a Deus, como os hebreus estavam quando receberam essa carta, do que você precisa é ter a motivação correta para perseverar na vida cristã de modo digno do Evangelho, sendo e fazendo o que Deus espera de você. Se você já se sentiu ou se sente assim, você precisa então ter a motivação correta para perseverar e continuar. E os versículos 14 e 15 falam sobre qual é o motivo da nossa perseverança. Não está em nós, não está na nossa realidade, nas circunstâncias que a igreja vive, que o mundo está. O motivo da perseverança que nos dá descanso, nos dá satisfação, que nos reanima, que nos fortalece, está aqui nos versículos 14 e 15. Que dizem, mais uma vez: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos então firmes a nossa confissão. Porque não temos, irmãos, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Meu irmão e minha irmã, o motivo da sua perseverança não está na sua persistência, da sua própria paciência ou nas forças que você tenha para oferecer-se a Deus em serviço a Ele. Em tudo que você faz. Não estou falando somente de ministério dentro da igreja, mas também na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, em tudo que fazemos diante de Deus e para Deus. O motivo da sua perseverança, para não desanimar, para não ficar tentado a voltar atrás, para desistir, está naquilo que Jesus fez por você. Não sou eu quem estou dizendo. Está aqui, neste texto. O que significa ter Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus? É um versículo conhecido, mas vale a pena, mesmo sendo familiar a nós, parar para pensar o que significa ter Jesus, que é o próprio Filho de Deus encarnado, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus. O que fazia um sacerdote? Quem inventou esse negócio de sacerdote? Foi o próprio Deus quem estabeleceu. Como que o povo poderia se aproximar de Deus sem ser fulminado? Se aproximar de Deus para ter comunhão com Ele, para ser aceito por Deus. Como que o povo poderia não morrer no deserto da vida cristã por causa da intercessão que o sacerdote fazia, instruído por Deus em relação ao povo? Lembrem lá de como era no Antigo Testamento, quando os sacerdotes ensinavam o povo a trazerem os seus sacrifícios, para confessarem os seus pecados diante de Deus, para oferecerem ofertas de gratidão a Deus, para nutrirem comunhão com Deus. E o sacerdote tinha um papel também de interceder pelo povo de Deus. Isso é que o sacerdote fazia, e que o autor aos Hebreus está dizendo: você que está desanimado, pensando em voltar atrás. Você que está sem forças e precisa ser fortalecido. Você que está cansado e precisa encontrar descanso. Olhe para Jesus, o Filho de Deus, como grande, sumo sacerdote, que, estando no céu, veio até nós em carne. E depois de viver no nosso lugar e morrer no nosso lugar, ele ressuscitou e subiu ao céu, de onde intercede por nós. Isso é motivo suficiente, meus irmãos, para considerar a sua própria vida e o seu desânimo, o seu cansaço diante de Deus. Deus supre a cada dia as nossas necessidades pela comunhão que temos com Ele. O que acontece no envolvimento que temos uns com os outros. O autor aos Hebreus falou a respeito disso no capítulo 3. Veja aí no versículo 12 ao 14. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário,
Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se vocês receberam o Evangelho de Deus, revelado em Cristo Jesus, ajudem-se mutuamente. Somos corpo de Cristo. E o nosso sumo sacerdote, o Filho de Deus, intercede por nós e nos supre as necessidades. Quanto mais estamos envolvidos com o corpo de Cristo, que é a igreja. Além disso, Deus nos deu também a sua palavra, que nos transforma cada dia mais, à medida que Cristo é gerado em nós. E o versículo 12 de Hebreus 4 nos diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meus irmãos, a própria palavra encarnou. Deus nos deu a sua palavra. O corpo de Cristo é um ambiente onde Ele nos dá condições para perseverarmos. A sua palavra nos alimenta de modo que perseveremos. E Deus nunca nos perde de vista, mesmo quando estamos cansados e sobrecarregados. O versículo 13 de Hebreus 4 nos lembra disso. Que Deus não nos perde de vista. Ele sabe da nossa fraqueza, das nossas limitações, como somos pecadores. E o que nós lemos: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Essas verdades nos causam conforto, segurança, esperança. E essa última, um santo temor. Jesus, o grande sumo sacerdote, o Filho de Deus, é quem nos conduz pessoalmente, de modo aceitável perante Deus, para que a gente possa adorá-lo como estamos fazendo essa noite. De modo que possamos servi-lo com as nossas vidas quando sairmos daqui em tudo que nós fizemos. Ele, como sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, é quem intercede por nós em nossas necessidades, em todas as circunstâncias do dia a dia, não somente quando alguma coisa ruim acontece, mas até quando achamos que damos conta. Deus nos supre. Qual seria então o motivo, meus irmãos? Lembrando de quem é Jesus, para o desânimo diante das dificuldades, ou para temermos a realidade que nos cerca por vezes tão dura. Não importa em qual situação você esteja, do que você acha que precisa, aquilo que você normalmente coloca em oração. Ou neste momento, como você está, o Senhor Jesus, Ele se importa com aquilo que você está passando. Ele sabe quais são as suas fragilidades, como nós cantamos, as nossas fraquezas, o modo como somos provados, tentados, os nossos pecados. E Ele não somente sabe, Ele demonstra sua compaixão, como diz o versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Meus irmãos, o Deus forte se sujeitou à fraqueza por você, tornando-se homem para te salvar. Ele foi tentado em todas as áreas da vida, em todo tipo de pecado, mas Ele venceu. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, Ele foi tentado em todas as categorias de pecado e venceu no nosso lugar. Por isso, o motivo da nossa perseverança não está na nossa capacidade de seguirmos adiante, ou na maneira como as pessoas ao nosso redor são encorajadoras ou não para continuarmos, mas está em Cristo. Ele é o motivo para você não desanimar, para você aprender a lidar com as suas frustrações, para ser fortalecido na sua luta diária, seja ela qual for, e para poder encontrar esperança. É porque você tem o Senhor como grande e supremo sacerdote. É que você tem razões para não desistir.
para ser encorajado, para ser fortalecido. É Ele quem te conduz à sala do trono de Deus e te permite permanecer ali por causa de tudo que Ele fez no seu lugar. Não é porque você é um bom crente, mas porque Ele é o grande, perfeito sumo sacerdote que adentrou o céu e nos representa, advoga em nosso favor. Ele intercede por nós, que nos leva à presença de Deus, intercede por nós a cada dia. E Ele nos deu um meio de graça preciosíssimo, que é sobre o que fala o versículo 16. O meio de graça que Deus usa para nos conceder o que nós precisamos. E nós lemos que acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, para socorro em ocasião oportuna. Como eu disse às crianças, o meio da graça, um deles, que Deus, na sua graça, concedeu muitos. O meio da graça que Deus usa para nos conceder aquilo que nós precisamos é a oração, quando a gente recorre a Ele. A oração é um meio tão precioso, tão essencial na vida cristã, quanto é frequentemente negligenciado. Não é verdade? Mediante o sacerdócio de Cristo, ou seja, através do sacrifício que Ele ofereceu, Ele mesmo, que foi o sacrifício perfeito, e por sua intercessão, nós temos acesso ao Deus vivo, sempre que nos achegamos a Deus para orar. Contudo, quantas vezes nos valemos desse meio da graça como nós deveríamos? Deste recurso tão necessário, indispensável na vida cristã, que é a oração? Como você tem se achegado ao trono da graça para obter misericórdia e graça? Diante do trono daquele que governa e domina sobre todas as coisas, sabendo que você está seguro na presença dele. Você não deve temer olhar para si mesmo e considerar francamente que a maneira como você tem orado e que a frequência como você tem orado e se achegado a Deus não são usufruindo desse privilégio que tem. Deus nos exorta hoje, meus irmãos, mais uma vez, a nos achegarmos a Ele por meio do Senhor Jesus. Nunca perca de vista o privilégio que é orar, chamar Deus de Pai. E ser exortado por Deus a nos achegarmos a Ele, para termos comunhão com Ele, para que Ele mesmo nos conceda a graça e misericórdia que nós precisamos. Deus nos diz para nos aproximarmos, não para fazer uma lista de pedidos, desejos, mas confiados no acesso à presença de Cristo, que Cristo abriu para nós. Não usufrua do benefício não deixe de usufruir do benefício de ser conduzido pelo próprio Senhor Jesus à presença do Deus verdadeiro. E, meus irmãos, quando nós vemos a falta de participação em reuniões de oração, eu tenho que dizer, quando se pode participar, a nossa preocupação é que se deixa de perder de vista a importância que tem esse meio de graça. E juntos podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus para recebermos a misericórdia e graça e socorro naquilo que nós precisamos. Deus nos promete que receberemos isso quando buscarmos a cada dia a misericórdia e a graça da qual sempre nós precisamos. Nunca se esqueça que o meio da graça que Deus usa para nos conceder o que nós precisamos é a oração. E para concluir, o que isso tem a ver com você? Como ilustramos no início, você é como um barco à vela no meio do mar. Muitas vezes batido pelas ondas de um lado para o outro. Pode ser que em alguns momentos o barquinho pareça que vai ser destruído. Mas o que te move para frente não é a maneira como você resiste a essas tempestades, mas sim os meios de graça que Deus nos deu para nos conduzir. Ele nos deu, como eu disse às crianças, a sua palavra, a comunhão com os irmãos, a adoração, oportunidades para servi-lo, e de forma especial hoje é a oração. É o vento que estufa essa vela e nos coloca para frente, nos faz avançarmos na vida cristã.
rumo ao descanso prometido que a sua alma está precisando tanto. Portanto, achegue-se diariamente a Deus com isso em mente, por meio de Cristo, apegando-se ao que crê, de modo que seja manifestado na sua vida este evangelho, e diante do trono da graça receba a misericórdia, a graça e o socorro que vem do alto. Não negligencie, então, a oração na sua vida. Achegue-se à presença de Deus com humildade e reverência, porque você está diante de um trono santo. Coloque sua confiança e seus olhos em Cristo, que abriu o caminho para você, com alegria e gratidão, porque é também não somente um trono santo e temível, mas é o trono da graça. E rogue a Deus para que Ele conceda o que prometeu. Ele não prometeu conceder, atender toda a sua lista de desejos. Ele concedeu te dar o que você precisa para que você chegue no descanso final. Que aqui é resumido como graça, misericórdia e socorro. Sempre que você precisar, Ele está aberto para te receber, sempre. Deus prometeu isso. Que isso seja suficiente para você. E que você espere não é ter essa lista de oração atendida, mas que Deus cumpra o que prometeu e a sua esperança esteja nele. Eu quero concluir com uma citação de um pregador antigo, Spurgeon, que sobre esse texto ele diz: eu não poderia dizer-lhes ore, nem mesmo para vocês santos, a menos que fosse um trono da graça. É um trono da graça, portanto, ore. Muito menos eu poderia falar de oração para vocês, pecadores, mas agora eu vou dizer isso para todo pecador aqui. Embora você pense a si mesmo como o pior dos pecadores que já viveu, clame ao Senhor e busque-o enquanto ele pode ser encontrado. Um trono da graça é um lugar seguro para você, portanto vai de joelhos. Por simples fé, vai ao seu Salvador, pois ele é quem tem o trono da graça. Que Deus os abençoe. Amém.